E tá começando agora. Pessoal, boa tarde para você. O Bendita Hora tá no ar e o Padre Juarez está quase de volta. O Padre Juarez está descansando, logo ele tá aqui. E se Deus quiser, acho que quarta-feira, quarta ou quinta, ele já está aqui com a gente de novo. E enquanto isso, eu estou aqui apresentando o programa com você. Hoje, inclusive, nós temos uma pauta muito interessante. A gente vai falar hoje sobre um problema que acomete grande parte da população. É incontinência urinária. É um assunto muito importante, um assunto que eu espero que seja bem esclarecido. Tem muita gente que tem dúvidas e a gente preparou um programa todo especial para você. Então, se Deus quiser, a gente vai poder tirar todas essas dúvidas. Também falaremos sobre a violência à mulher. É verdade. Então, nós teremos duas pautas muito importantes e pegue o seu café, fica com a gente porque está começando o nosso Bendita Hora. E para a gente, então, poder começar bem essa tarde, falando sobre um assunto tão importante, nós recebemos hoje o doutor Carlo Passerotti, ele é urologista e também ele é pós-doutor em cirurgia robótica pela Harvard Medical School. Olha que chique, doutor! Professor livre docente médico assistente da disciplina de urologia da Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, e a gente quer acolhê-lo com muito carinho. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde, Pani. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos sua gentileza, disponibilidade em vir. Doutor, incontinência urinária, né? Tanta gente ouve falar sobre isso, é um problema de saúde que afeta muitas pessoas. Como é que a gente pode explicar para aquela pessoa que está ligando a TV agora, que não tem nenhum conhecimento sobre isso, como nós podemos definir incontinência urinária, primeiramente? Então, obrigado novamente por essa oportunidade. É um problema, na verdade, que é muito frequente, principalmente entre as mulheres, né? A maior parte das mulheres, quando passa a menopausa, depois que entra na menopausa, acaba tendo incontinência e isso, a mulher acaba se adaptando a isso, né? Mas muda a sua vida, muda a sua qualidade de vida e, às vezes, sem perceber, convive com isso por muito tempo. E sendo que é uma coisa que é relativamente bem simples de resolver. Já a incontinência masculina acontece mais comumente por conta de cirurgias, procedimentos cirúrgicos, na verdade, né, que podem levar à incontinência, mas também é outra coisa que muitas vezes é fácil de resolver também. Não é tão difícil assim. Mas então quer dizer que as causas elas são diversas entre a incontinência urinária feminina e a masculina? São. A gente, na verdade, tem... resumidamente, assim, teria dois tipos de incontinência na mulher. Uma delas é porque o músculo realmente não consegue segurar a urina. Às vezes teve parto, deu à luz, a gestação, acaba não conseguindo segurar a urina, a menopausa, a atrofia vaginal, alguma alteração na vagina que pode levar a essa incontinência feminina. Sim. Né? Outra seria uma alteração na bexiga. A bexiga contrai mais do que o músculo consegue segurar. Então, a bexiga, às vezes, ela aperta e o músculo não consegue segurar. Então, esse é um outro tipo de incontinência, normalmente associado à urgência, aquilo que o paciente, a pessoa acaba tendo que sair correndo de uma reunião, de uma entrevista ou de alguma coisa, ou parar no meio da estrada para poder ir ao banheiro, né? Certo, entende? Uma situação bem constrangedora. A qualidade de vida, doutor, dessas pessoas? É interessante que a qualidade de vida, a gente como ser humano, a gente se adapta demais às coisas, né? E acaba aceitando muita coisa que não precisaria. Isso é uma delas que a pessoa reluta bastante em procurar um médico. Se você conversar com pessoas com mulheres, principalmente após a menopausa, muitas têm sintoma de tossir, espirrar, dar uma risada e sair um pouquinho de urina. Puxa. Né? E elas não comentam, mas não é tão difícil assim a gente corrigir, né? Quando é do músculo, a gente acaba tendo tratamentos cirúrgicos. Existe fisioterapia, dependendo de como for essa perda, mas existe um tratamento cirúrgico que é muito bom para isso, né? Agora, quando é da bexiga, o tratamento é um pouco diverso, normalmente é com medicamento. Com medicamento. E isso resolve bastante essa qualidade de vida da mulher, né?
Às vezes algumas mulheres se adaptam, as mulheres estão mais adaptadas com o uso de absorvente, então elas acabam aceitando muito sem tratar, né? Isso é ruim, porque a incontinência, se você ficar úmida e tudo, pode aumentar o risco de infecção de urina, aumentar outros problemas, né? E os fatores de risco, doutor? O que a gente pode elencar como fatores de risco para o surgimento dessa incontinência? Na mulher, um dos principais é parto e menopausa, né? São os principais. Agora, ou seja, as alterações hormonais, né? No homem, o homem tem 2 esfíncteres, tem 2 músculos que seguram a urina, que é o colo da bexiga e o esfíncter que a gente chama de esfíncter externo, que é o que fica em volta do canal e que aperta para segurar. Sei. Então, o homem normalmente a incontinência está mais relacionada à lesão desse músculo por uma cirurgia, um tratamento, uma radioterapia, tratamento de câncer de próstata, por exemplo, mas pode estar relacionada à bexiga também, como na mulher. Parkinson pode dar, algumas doenças como diabetes podem dar também incontinência, né? Uma lesão de coluna pode dar, uma lesão neurológica pode dar isso também, uma estenose no canal pode levar à incontinência. O homem que retira a próstata, ele vai passar necessariamente por isso ou não? Um dos grandes medos do homem, além da impotência, seria a incontinência, né? Depois de uma cirurgia para câncer, né? A cirurgia, eu queria deixar bem claro que, na verdade, o tratamento de próstata pode ser para hiperplasia ou para câncer. Sei. De hiperplasia dificilmente dá incontinência Aham. ou impotência. Já o de câncer tem um risco de dar. Todos os homens, depois da cirurgia, acabam tendo um pouquinho de incontinência. Mas hoje, com as cirurgias mais modernas, robótica, por exemplo, o risco de você permanecer com incontinência é muito pequeno. É ao redor de 3%. A maior parte, depois de uma cirurgia, melhora no primeiro mês. Alguns levam 6 meses, né? Sim. Então, é uma coisa normalmente transitória. E o paciente consegue se adequar a isso, com exercício e tudo, a gente apressar essa melhora, né? Existem homens que pedem para o médico para realizar essa cirurgia de retirada da próstata como prevenção antes de surgir um problema ou não, doutor? Esse não. É diferente, por exemplo, quando você vai falar de mama, Sim, a gente faz o teste genético e isso está muito em pauta hoje, né? De você ter um risco genético alto, Isso. acaba retirando a mama, até porque você consegue fazer a reconstrução de forma melhor e tudo mais. Já a próstata a gente acaba não tirando antes da hora, vamos dizer assim. Existem pacientes até que questionam isso, mas a gente não faz porque existe um risco de incontinência, impotência. Tudo na medicina a gente tem que pesar a qualidade de vida, né? Não é só o resultado final, né? Sim. Não adianta eu fazer um tratamento preventivo que eu vou talvez ajudá-lo numa sobrevida, mas dá mais incontinência, impotência, e esse paciente vai viver pior, né? Muito bem. Maiara, quando tiver um VT, você me avisa, por favor, tá? Aí a gente vai também fazer mais perguntas para o doutor. Doutor, eu acredito que também grande parte do nosso público que está assistindo é o público feminino. E nós temos pessoas de várias idades. Conforme a pessoa vai envelhecendo, esse risco de sofrer de incontinência urinária vai aumentando ou não? Vai. Na mulher vai aumentando com o passar da idade. E é interessante que não é... as mulheres novas também podem ter incontinência, principalmente quando praticam exercício. Existem fotos clássicas de mulheres, por exemplo, que fazem atletas olímpicas, por exemplo, onde elas perderam urina numa posição ou num momento de extrema força, né? E isso acontece em criança também. Então, a faixa etária difere um pouquinho a causa da incontinência e o motivo da incontinência, mas ela pode acontecer em crianças, adultos e com mais idade, né? Então, em crianças, normalmente, pode ser até uma imaturidade do esfíncter, o músculo não segurar, né? Então, a criança perder urina, ou não segurar, ou problemas anatômicos. A mulher adulta, ela já tem menor risco de incontinência, né? Mas a mulher mais madura que passa por menopausa, esse risco vai aumentando. Então, com a idade, isso daí vai aumentando, porque aumenta a atrofia. E tem tratamentos simples, às vezes até uma reposição hormonal, mulher que pode fazer, já melhora esse quadro, né? Sei,
eu fico pensando na saúde psíquica da pessoa que passa por esse problema, mas para a gente acompanhar melhor, a produção preparou um VT e é o que nós vamos ver agora. Como a maior parte das doenças, a incontinência urinária vai além de gerar apenas desconforto físico. O problema também afeta psicologicamente quem sofre desse mal. Por não conseguir segurar a urina, a pessoa tende a se afastar dos amigos e parentes, afetando sua autoestima. Ela acaba evitando sair de casa, além de impactar também a vida profissional. Tudo isso pode levar ao estresse, à depressão e ansiedade. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que perder a urina é normal e 35% não sabem dizer se existe algum tipo de tratamento. Cuidar da saúde física é necessário para se ter uma vida plena e feliz, também emocionalmente. Doutor, o que o senhor tem a complementar com a gente? Esse vídeo é super importante porque a gente, como eu disse no começo, a gente se adapta a tudo, né? Uhum. E as pessoas deixam de sair de casa, deixam de chamar amigos em casa, às vezes, porque o pouquinho que perde de urina, a pessoa já fica incomodada com o cheiro, Sim. já fica incomodada com a situação. Constrangida, né? Constrangido e incomodado. Então, é muito importante isso. E como eles disseram no vídeo, na verdade, no VT, muita gente nem sabe que existe tratamento. A maior parte das causas existem tratamentos. E alguns são super importantes serem realizados, não é só pela parte emocional. Sim. Porque existem causas, por exemplo, de incontinência que podem estar prejudicarem o rim. Um paciente, por exemplo, que está com a bexiga muito cheia, que está transbordando, está vazando urina porque a bexiga não está conseguindo esvaziar, um dos passos que pode acontecer é isso daí, não deixar a urina do rim descer e prejudicar o rim lá na frente. Puxa vida. Então pode ser até uma causa séria de um sinal de alguma coisa, no sentido de poder prejudicar o rim, a própria bexiga, né? Então a incontinência urinária, ela pode indicar um outro problema que a pessoa nem faz ideia que esteja passando. Por isso que é fundamental procurar um médico, né? Com certeza. E tem que ser investigada. Toda incontinência a gente investiga. Tem diversos exames hoje que a gente faz. A gente começa com um exame simples, que é o ultrassom, e o exame físico, na verdade, né, para ver se tem atrofia. Mas o ultrassom é super importante para a gente ver o resíduo. A gente vê quanto que está de urina antes, quanto que está depois. E o exame físico a gente consegue ver se tem atrofia, consegue pedir para o paciente ou para o homem ver, tossir ali, ver como que ele perde urina. Uhum. Que é super importante a gente saber a pressão de perda. O que faz o paciente perder a urina, né? Sim. Em geral. E existe um exame que é mais completo, que consegue ver bem como que esse músculo está, como que a bexiga está. Uhum. E é um exame chamado urodinâmico. Urodinâmico. É um exame um pouquinho chato, porque você passa uma sonda na bexiga e mede a pressão dentro da bexiga. E nesse exame você vai enchendo a bexiga e você consegue saber realmente como que ela está funcionando, como que o esfíncter está funcionando. Uhum. Né? Então você consegue ter uma ideia boa do funcionamento geral, dessa pressão de perda, para saber o que é melhor indicar para esse paciente. O ultrassom, doutor, é aquele exame que a gente tem que tomar bastante água e não pode fazer xixi, tem que ficar... Eu acho que quando eu era criança, eu fiz uma vez esse exame. Quanto que a bexiga, quanto ml cabe numa bexiga sadia, doutor? A bexiga sadia de uma mulher cabe um pouquinho menos que um homem, ao redor de 400 ml, do homem entre 400 a 500, mais ou menos. Sei. A gente pega bexigas já danificadas, com 2, 3 litros, mas não é o normal, né? Uhum, não é o normal. E para um homem mais ou menos é pouca diferença. 400 a 500, é um pouquinho acima de uma mulher. A mulher ao redor de 400, o homem ao redor de 500, mais ou menos, né? Faz mal segurar o xixi? Então, faz mal segurar demais, né? E isso tem a ver também com... Porque a urina você imagina que a bexiga esvazia, a urina tem que descer do rim, né? Então, segurar demais também não é bom, né? Sim. A gente não precisa ir toda hora, não precisa também ficar indo de 1 em 1 hora, que isso afeta as nossas atividades e tudo, mas segurar demais é ruim. E a incontinência, uma das coisas que leva também, a pessoa começa a se adaptar e não tomar água.
Poxa vida, aí vai uma bola de neve, né? Os problemas vão aumentando. Não toma água para não ter incontinência ou diminuir essa incontinência, na verdade você pode desidratar, tem vários fatores aí. Aí o rim sofre, né? O rim sofre também por falta de líquido, né? Muito bem. Aqui perguntando para o doutor, fazendo nossos questionamentos, esclarecendo. Agora, tem um VT que nós vamos assistir agora e o tema do VT é o seguinte: como a continência pode também afetar outras... Posso chamar o VT? Posso chamar o VT ou não? Não tem? Ah, não tem. Não tem o VT, gente. O DP está errado. Bom, então eu vou continuar perguntando para o doutor. Se não tem o VT, eu vou tirar as minhas dúvidas. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Existem algumas medicações, por exemplo, para nós, público masculino, nós sabemos que existem alguns remédios que, por exemplo, prometem ajudar na calvície. Um deles é a finasterida. A finasterida e sua relação com a próstata, tem algum efeito benéfico ou maléfico, o uso contínuo? Eu acho que é a chance de esclarecer também para nós, público masculino. Tem até a ver com a incontinência, um pouco, né? Porque a próstata, quando cresce, ela dificulta tanto a vida da bexiga que a bexiga começa a apertar com mais força. O homem pode ter incontinência por urgência, que tem que sair correndo para ir no banheiro, né? Sei. A próstata, quando cresce muito, um dos tratamentos que pode ser utilizado é a finasterida. Existe um outro remédio que é a dutasterida. Também atua na mesma coisa, que é numa enzima chamada 5-alfa-redutase. Sim. E é a quebra da testosterona em dihidrotestosterona. A dihidro é mais potente, então você bloqueia a quebra e com isso você consegue fazer a próstata murchar um pouco. Ela não é milagrosa, mas ela consegue murchar ali em 6 meses 10% da próstata quando a próstata está grande, né? E o único problema dessas drogas é que elas podem afetar um pouco o desejo e a ereção. Né? Como a própria finasterida para o cabelo, que se usa uma subdose, né, do que se usa para a próstata. né? 1 miligrama. 1 miligrama, e para a próstata a gente usa 5, né? Então, essa dosagem, na verdade, quando a gente usa para a próstata, tem trabalhos mostrando que ela até previne câncer de próstata. Olha! É um dos poucos remédios que talvez pudesse prevenir um pouco de câncer de próstata. Mas o trabalho mostrou que ao mesmo tempo que ela previne, ela diminui um pouco, em 20% a incidência de tumor de próstata, ela aumenta os tumores de alto risco. Então existe uma teoria onde ela talvez agiria nas células que têm baixo risco, não nas células de alto risco. Então é questionável você usar como um fator preventivo. Certo. Mas ela pode ajudar até nisso também. Interessante. Doutora, a nossa entrevista está muito boa, só que o tempo na TV ele é limitado. A gente tem ainda que receber mais convidados também, só que primeiro a gente quer agradecer seu profissionalismo, sua ética, sua disponibilidade em vir. E as pessoas que gostam dos esclarecimentos do Dr. Carlo podem seguir no Instagram, @carlopasserotti, não é isso, doutor? E também através do site carlopasserotti.com.br. Doutor, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado. Nos guarde sempre. Bem, obrigado, viu? E nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma pauta muito interessante. Nós falaremos sobre a violência contra a mulher. Manda sua mensagem pelo nosso YouTube e nada de mudar de canal. Não, aqui é o Melhor da Tarde porque é o canal da família. Até já.